Olá, bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 3. Na primeira aula nós vimos como identificar um argumento. É muito importante que você perceba a diferença entre um argumento e uma mera explicação. Nesta segunda aula nós vamos analisar a estrutura do argumento, não é? É possível desenvolver a competência do pensamento crítico através do questionamento e da argumentação, e nós temos competências e técnicas de argumentação. Nós começamos a identificar e agora vamos analisar o argumento. Essa identificação e análise da estrutura do argumento é muito importante para que depois você possa avançar para a avaliação dos argumentos e depois avançar mais ainda para aprender como formular os argumentos e contra-argumentos. Isso é uma técnica que você está estudado há muitos anos e cada vez mais é mais aperfeiçoada e você pode mergulhar nesta técnica, né? Nesta competência da argumentação, que é um dos fundamentos, junto com o questionamento, como nós já vimos, do pensamento crítico. Como sabemos se estamos diante de um argumento? Estamos diante de um argumento quando estamos perante um raciocínio que procura atingir uma conclusão. Argumentar é, por isso, diferente de discutir, descrever alguma coisa, insultar, não é? Tem pessoas que pensam que argumentar é insultar pessoas, pedir uma explicação, etc. Bem, as perguntas, como nós já vimos, podem ser usadas como argumentos, mas as perguntas não são exatamente argumentos. Argumentos têm uma estrutura lógica, um raciocínio para atingir uma determinada conclusão. Por outras palavras, estamos a argumentar quando apresentamos razões, ou seja, evidências e fundamentos que defendem uma determinada conclusão. E o que é uma conclusão? E como descobrimos esta conclusão no argumento? Uma conclusão é a mensagem que o argumento quer que aceitemos. Descobrimos a conclusão de um argumento perguntando, e aí a importância do questionamento. O que é que o autor do argumento quis provar? Qual é a tese dele? Uma conclusão pode surgir no argumento na forma de uma recomendação, de uma validação, de uma crença, um conselho, um aviso. Veja, é importante que nós possamos questionar também. O que é uma razão, uma evidência e para que serve? As razões ou evidências são as partes de um argumento que apoiam a conclusão, ou seja, são as razões que nos levam a defender determinada conclusão. Argumentar não é simplesmente apresentar informações, é apresentar uma conclusão baseada em evidências ou razões. Sem conclusão, sem uma afirmação que conclua, não temos argumento. Portanto, é muito importante que tenhamos argumentos no pensamento crítico. Esses argumentos precisam de conclusões. Quais das seguintes passagens são um argumento? Se for um argumento, nós precisamos indicar a sua conclusão. Vamos dar alguns exemplos. Vamos analisar dois casos. Caso A. Joaquim saiu correndo da alfândega com relógios e diamantes a caírem da sua mala enquanto fugia. Ao chegar ao ponto de táxi, estava cheio de passageiros. Joaquim correu para o táxi mais próximo e apontou uma arma ao motorista e gritou: "Mãos ao alto!" O táxi arrancou e virou para a saída do aeroporto para a rodovia. Caso B. Vamos ver agora o caso B. Muitos problemas ambientais não podem ser resolvidos por ações individuais ou locais. Por exemplo, a poluição provocada pelos automóveis é um problema à escala mundial. Como tal, tais problemas só podem ser resolvidos através de uma ação internacional. Veja, no caso A, nós não chegamos a nenhuma conclusão. No caso B, nós podemos extrair uma conclusão. Quando procuramos um argumento, estamos à procura de uma razão, de uma evidência, de uma conclusão. Mas qual é a melhor conclusão? Como avaliar um argumento? É muito importante que nós possamos avaliar, além de reconhecer a estrutura do argumento, avaliar qual o melhor argumento. Escolher a melhor razão ou evidência para a conclusão. Por exemplo, uma conclusão: os doadores de sangue deviam ser pagos. Nós temos aqui listados, como vocês podem ver aqui na tela, 3 razões ou 3 evidências. Mas qual delas seria a melhor evidência para esta conclusão? Os doadores de sangue deveriam ser pagos. Primeira evidência ou primeira razão: a recolha de sangue é um processo muito caro.
Segunda razão, as pessoas que dão sangue normalmente fazem-no porque querem ajudar os outros. Terceiro argumento, ou evidência, existem muitos poucos doadores de sangue e o pagamento iria incentivar mais pessoas a dar sangue. Então, a conclusão, os doadores de sangue deveriam ser pagos, está melhor fundamentada por que razão dessas três? Por que evidência? Temos então que avaliar os argumentos. E avaliar os argumentos significa avaliar as razões ou as evidências. Quando nós estudamos a argumentação e a estrutura da argumentação, palavras indicadoras de razões e de conclusões são muito importantes para avaliarmos a qualidade dos argumentos. Estas palavras são os conectores lógicos, como é apresentado na tela, alguns conectores lógicos como porquê, como tal, portanto, além disso, acredito que, pois, em primeiro lugar, em segundo lugar, e ainda, quando nós queremos adicionar uma segunda evidência, uma segunda razão, no entanto, desta forma, consequentemente, daí concluo que sou forçado a admitir que, temos que aceitar que, uma vez que, dado que, se aceitarmos esta razão, temos que aceitar aquela outra. Temos que concluir que, por isso, entretanto, as razões são, se, então. Então, todos esses conectores lógicos, eles são usados de forma a estruturar um argumento através de evidências e de razões e apoiando as suas afirmações. Vamos ver um exemplo de um texto sem conectores lógicos. Vejam como fica estranho, mas ele muitas vezes aparece por aí. Por exemplo, comprei o meu bilhete de avião há mais de 2 meses. A Gol tem de me pagar uma indenização pelos prejuízos que me causou. O hotel que reservei no Brasil para passar as férias já está pago. Não tenho culpa da greve de pilotos que me fez perder o avião. Parece uma conversa, um texto argumentativo muito confuso. O que é que falta aqui? Falta os conectores lógicos. Ora, quando nós olhamos esse mesmo texto, esse mesmo conjunto de argumentos com os conectores lógicos, veja que ele vai ficar de uma maneira mais explícita, mais clara. E eu leio então para vocês. Comprei o meu bilhete há mais de 2 meses e já paguei o hotel que reservei no Brasil para passar as férias. Além disso, não tenho culpa da greve dos pilotos que me fez perder o avião. Por todos esses motivos, outro conector lógico, acho que a Gol deve pagar-me uma indenização pelos prejuízos que me causou. Veja, uma forma de tornar-nos visíveis a estrutura de um argumento, facilitando a sua avaliação, é através também do desenho de mapas de argumentos. Além dos conectores lógicos, nós também podemos usar os mapas de argumentos. Então, nós precisamos olhar para este mapa de argumentos. Nós temos R1, R2, que chegam a determinada conclusão. As pessoas deviam poder fumar em todos os lados, que essa é a conclusão, está embaixo, porque fumar não é ilegal, é o argumento 1, a razão 1, R1, e, além disso, milhões de pessoas têm muito prazer em fumar, R2. Será que você concorda com esses argumentos? Eu, por exemplo, não concordo. Muitas pessoas não concordariam, mas você precisa aprender a desconstruir esse raciocínio que, à primeira vista, parece muito justificável. São bons argumentos. Veja, este é um exemplo de um mapa de argumento com razões independentes, ou seja, cada uma dessas duas razões, por si só, apoia a conclusão de que as pessoas podiam fumar em todos os lugares. Por exemplo, sem respeitar o direito das pessoas que não fumam. Por exemplo, eu não fumo. Vamos ver um segundo exemplo. Desta vez, um exemplo mais complexo e mais completo. A poluição dos nossos rios está a aumentar a cada ano que passa. Quanto mais poluído for um rio, mais danos são causados aos animais que neles vivem. Então, nós temos aqui a razão 1, a razão 2, a poluição dos nossos rios tem aumentado a cada ano, razão 1. Ela tem matado os animais, razão 2. E o texto
argumentativo continua. Como tal, a menos que se faça algo em relação à poluição dos rios, o número de animais que vivem nos rios irão diminuir drasticamente. Conclusão intermediária, nós temos aqui uma conclusão intermediária. Mas o texto prossegue mais ainda. Contudo, não existe planos para diminuir a poluição dos nossos rios, razão 3. Por isso, muitos dos animais que vivem no nosso rio irão morrer. Conclusão final, conclusão 2. Agora veja comigo o mapa de argumentos desta argumentação. Nós temos R1, é a razão 1, mais R2, que dá uma conclusão intermediária, no qual adicionamos uma razão 3 e chega-se a uma conclusão final. Este é um mapa de argumento que nós temos duas razões conjuntas, R1 e R2, e uma conclusão intermediária, que, aliada a uma terceira razão que é adicionada ao longo do texto, de forma também conjunta, conduz a uma conclusão principal ou uma conclusão final. Como é que nós podemos analisar, então, o argumento? Nós podemos analisar o argumento através de 5 passos. Os 5 passos para analisar o argumento estão aqui apresentados na tela também e diz encontrar o tema e a conclusão principal do argumento. Segundo, quais as razões, as evidências apresentadas? Que palavras ou frases são ambíguas, vagas? Quais são os conectores? Eles estão bem colocados ou não? Terceiro passo, o argumento depende de algum pressuposto, de algum fundamento, qual? E quinto passo, qual a estrutura do argumento, ou seja, qual o mapa do argumento? Ou seja, desenhar o mapa do argumento é, portanto, essencial para que possamos analisar de forma apropriada o argumento. Bem, terminamos a nossa segunda aula, uma aula que certamente você vai necessitar ouvir novamente, parar, fazer pausas neste vídeo, parar para pensar, mas esta segunda aula do módulo 3 procurou analisar a estrutura do argumento. Na próxima aula, depois de termos compreendido bem o argumento e dissecado a sua estrutura, está na altura de questionarmos. Este argumento é um bom argumento? Como avaliarmos os argumentos? Portanto, eu espero você na próxima aula para que possamos responder essas duas perguntas e avaliarmos a qualidade do argumento.